Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez nós iremos discutir a temática substâncias e misturas, né? São dois temas, são dois tópicos importantes, mas de fácil compreensão devido elas estarem, né, esses dois temas aí, estarem no nosso cotidiano, fazendo parte ali do nosso dia a dia, beleza? Então, antes da gente iniciar, pessoal, a discussão sobre essas duas temáticas, né, esses dois tópicos, eu peço que se inscreva no canal, beleza? Para dar maior visibilidade ao canal e que possa alcançar o maior número de pessoas, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nesse slide aí, pessoal, nós iremos discutir de forma simples, né? Primeiro ponto falando sobre substâncias e mais para frente a gente fala um pouquinho aí sobre misturas. Então, no cotidiano, pessoal, nós nos deparamos com várias substâncias. Por exemplo, a água é uma substância, o oxigênio é uma outra substância, o gás carbônico é uma outra substância, né? O sal de cozinha, o açúcar é uma outra substância. Então nós nos deparamos aí no cotidiano com várias substâncias, né? Você tem aí, como eu falei, a água, sal, açúcar, são exemplos de substâncias. E por que eu digo para vocês aqui que essas três substâncias são realmente substâncias devido à sua composição química? A água, por exemplo, possui uma composição química formada por hidrogênio e oxigênio. Não é isso? Não é essa a fórmula molecular da água, formada por hidrogênio e oxigênio? Não é o H2O, a molécula da água? Então, esse H2O é formado por hidrogênio, por átomos, né, de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, se é composto por átomos, é uma substância. Beleza? Então, o sal de cozinha, né, o NaCl, é também um exemplo de é, substância devido à sua composição. O sal de cozinha ele é formado por Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Né? Então, o Na e o Cl formam a substância sal de cozinha, cloreto de sódio. Um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês de substâncias usadas no cotidiano é açúcar. Também é um exemplo de substância devido à sua composição química, que é formado ali por carbono, formada por hidrogênio e formada por oxigênio. Porém, pessoal, como eu falei com vocês, ó, a água tem a sua formação química, o sal tem a sua composição química, o açúcar tem a sua composição química. No caso do oxigênio, no caso da água, é formada por hidrogênio e oxigênio, ou seja, átomos diferentes, né? H2O, nós temos o hidrogênio e o oxigênio, que são átomos diferentes. Porém, nós temos também exemplos de substância química, o gás oxigênio, que é o O2, que é o gás que a gente respira, né? Que tem a fórmula química O2. Então esse O2, esse gás, né, respiratório, o oxigênio, é formado por dois átomos de oxigênio, O2, O duas vezes. Né? Então, em resumo, as substâncias podem ser representadas por átomos iguais, como o O2, assim como as substâncias podem ser representadas quimicamente por átomos diferentes, como o H2O, né? O H2O, formado por H e formado por O. Vamos embora. Nesse slide aí, pessoal, eu trouxe para vocês esse formato, né? Para você compreender justamente essa parte final que eu falei com vocês, que uma molécula, né, ela pode ser formada por átomos iguais ou pode ser formada também por átomos diferentes. Nesse primeiro esquema, né, na primeira linha, nós temos dois átomos de hidrogênio que se juntam e vão formar ali, ó, o H2, que é o gás hidrogênio. Já na segunda linha, na parte de baixo, nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? São três átomos, sendo dois iguais e um diferente, e irão se juntar formando a molécula H2O, que é a estrutura, né, química da água. Mas nós temos aí dois exemplos de substâncias, né? O H2
e o H2O. São dois exemplos de substâncias. Porém, a primeira linha, a primeira molécula de cima, é classificada como uma substância simples, e o exemplo de baixo, o H2O, é classificado como uma substância composta. Pronto, já nesse slide aí tem uma configuração mais bem elaborada, né? Dá para a gente observar de forma melhor representada os tipos de substâncias, como as substâncias se classificam. Então, se classificam de forma simples e também, pessoal, podem se classificar quanto a ser composta, né? Substância simples, substância composta. Nesse quadro daí, vem exemplificando, né, 3 tipos de substâncias simples: o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás ozônio. Observe, fácil demais, ó, que as substâncias simples é formada por apenas um tipo de átomo. Nós temos então a representação lá, bolinha branca com bolinha branca, representando 2 átomos iguais. Na segunda linha, bolinha vermelha com bolinha vermelha, representando 2 átomos iguais. Na terceira linha, nós temos 3 bolinhas vermelhas, representando 3 átomos iguais. Então, para ser classificado como uma substância simples, os átomos precisam se unir, sendo eles iguais. Então, nós temos gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é representado por 2 átomos de hidrogênio e nada mais. O oxigênio é formado somente, já que é simples, então formado somente por um tipo de átomo, que é o oxigênio. O gás ozônio, beleza, pelo fato de ser classificado como uma substância simples, formado por apenas um átomo, né? Tá lá o oxigênio, só que são 3 dele, né? Tá ali indicando, ó, 3, mais 3 de oxigênio. Já nesse slide, ele vem trazendo aí o exemplo da substância composta, né? Nós temos então a água como uma substância composta, o sal de cozinha como uma substância composta e o açúcar também. Observe que lá no slide anterior eu trouxe para vocês uma substância simples, apenas um tipo. Observe aqui a substância composta, 2 tipos, tá vendo? Nós temos a água, nós temos o H2 e o O. Tipos diferentes, né? Olha o sal de cozinha, Na é diferente do Cl, então tipos diferentes de átomos. Então a substância açúcar, ó, 3 tipos de átomos diferentes, né? Então substância composta, beleza? Então para ser substância simples precisa ser formado por apenas um tipo de átomo. Na substância composta, essa daí que está em tela, é representado por 2 tipos ou mais de átomos diferentes. Nós temos a água, 2 tipos, tá vendo? Diferentes. O sal, 2 tipos de átomos, ó, Na e Cl, são átomos diferentes. Olha a fórmula do açúcar, 3 átomos diferentes. Beleza? Vamos lá. Então, o que são misturas? Foi como eu falei com vocês lá, ó. O sal é uma substância, o açúcar é uma substância, a água é uma substância, né? Beleza. Quando você pega essas substâncias e junta, você forma uma mistura de substâncias. Então, como tem lá, ó, as misturas é a união de substâncias. Mistura de mais de uma substância diferente. Então, peguei o sal, açúcar e água. 3 substâncias, nesse caso aí, diferentes, formam uma mistura. Exemplo do cotidiano, refrigerante. Quantas substâncias tem ali no refrigerante, né? Tem o açúcar, tem a água, tem o gás, tem a substância que gera a cor, o sabor e por aí vai. A água potável. A água potável também ela possui aí uma quantidade de substâncias, né, presente ali na sua composição. Tem a própria água, tem um flúor, que é colocado também na estação de tratamento, tem um cloro, tem o sulfato de alumínio, né, que eles colocam também para estar tratando a água e disponibilizando para o consumo. O café do mesmo jeito, tem a água, tem o açúcar, enfim. Então mistura é a união de substâncias, né, diferentes ali no recipiente. As misturas, pessoal, podem se classificar
de acordo com a quantidade de fases que ela vai originar. Se eu tenho, por exemplo, uma água, um recipiente de água, um pouco de água, e coloco ali uma pitada pequena de sal. Pronto. Vai ficar o que ali? Uma mistura, né? Porque eu coloquei ali duas substâncias. Então, se eu coloquei substâncias diferentes, aí eu já estou falando agora de mistura. Beleza. Mas essa mistura aí de substâncias, ela, no caso da água e do sal, ela vai ser de que tipo? Homogênea ou heterogênea? Então, observe que na mistura homogênea fica formada apenas, pessoal, uma fase. Ou seja, quando eu coloquei a água, coloquei a pitada de sal, o sal ele vai diluir em água, né? E você não vai conseguir mais ver o sal presente ali naquele recipiente, porque foi diluído, né? Então você apenas consegue visualizar uma camada só, que é aquela camada de água com sal dissolvido. Então você classifica aquilo ali como uma mistura homogênea. Já, por exemplo, a água, eu pego um outro recipiente, coloco água, coloco óleo. Então, já que essas duas substâncias elas não se combinam, a água ela é mais densa do que o óleo, acaba não se combinando, não se condensando, não se diluindo uma em outra. Então dá para a gente perceber a camada de óleo em cima e a camada de água logo abaixo. Então, pelo fato de formar fases, então eu tenho na primeira fase o óleo, na segunda fase água, então é configurado nesse caso aí como uma mistura heterogênea. Bora ver o que ele vem trazendo na escrita ali, né? De mistura homogênea. Toda mistura que apresenta apenas uma única fase. Olha lá, eu dei o exemplo água potável. Você abre ali a torneira, bota uma água, né, no recipiente. Então aquela água dali não é pura. Ela tem o que ali? Ela tem cloro, ela tem flúor, ela tem sulfato de alumínio, né? Então ali é um conjunto de substâncias, mas só que você não consegue distinguir. Você não consegue distinguir ali o flúor, não consegue distinguir ali o sulfato de alumínio, não consegue distinguir, né, nenhum outro tipo de substância que esteja ali presente na água da torneira. Então, se você não consegue separar o que está ali misturado, mistura homogênea. Se você consegue perceber o que é que está ali, o que é que está ali de substância, aí você classifica aquela mistura como mistura heterogênea, como diz lá, ó, toda mistura que apresenta pelo menos duas fases. É a água e o óleo, né? Que é um exemplo aí tradicional. Mas eu poderia colocar, por exemplo, brita, poderia, nesse recipiente, né? Poderia colocar água, óleo e a brita. Ficaria, nesse caso, três fases. A brita lá embaixo, a água logo em cima e o óleo também ali, um pouco mais em cima. Poderia colocar areia, poderia. A areia ficaria em uma camada, a brita ficaria em outra camada, a água em outra camada e o óleo em outra camada, poderia. Poderia colocar pó de café também. Então ficaria a areia embaixo, a brita em cima, o, a água logo em cima da brita, o óleo em cima da água e o pó de café logo em cima do óleo. Não é isso? Então, dá para você perceber todas as substâncias presentes ali, né, colocadas no recipiente. Então, já que a gente consegue perceber duas ou mais fases, então aí fica classificado como uma mistura heterogênea. Aí você tem as imagens, né? Figura, nesse caso aí de três fases, a areia, né? O cidadão colocou areia, colocou água e colocou o óleo, então dá para você separar, dá para você distinguir quem é cada qual ali, quem é a areia, quem é a água, quem é o óleo, né? Então, se deu origem a fases, mistura heterogênea. Se não deu origem a fases, como por exemplo o soro caseiro, o soro tem o quê? Tem a água presente ali, tem o sal presente ali no soro caseiro e o açúcar também. Tem três substâncias naquela mistura. Mas só que a gente não dá para distinguir quem é sal, quem é açúcar, quem é a água ali. Né? Só dá para perceber apenas uma fase, uma camada, vou dizer assim. Então, nesse caso, é um exemplo de mistura homogênea. Nesse caso aí, nós temos a gasolina misturada com água. Então a água fica embaixo, né? A gasolina fica ali em cima, porque são substâncias que não se misturam, por aí vai.
Ok, seguir. Então, finalizamos aqui, pessoal, esse momento, né? Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal para dar visibilidade maior, né, ao canal, que ele possa sobreviver aí por mais tempo, beleza? Então, até a próxima, forte abraço, bons estudos.